excelente do que a atividade de adorar ao Rei da glória. Nenhuma outra atividade mais excelente do que honrar o Senhor com os nossos louvores, com a nossa adoração. Eu tenho estado, estes anos todos, já tem muitos anos que nós estamos militando na área da palavra, na área do ensino, e temos participado de congressos, seminários e confraternizações em que se começa a alardear que a melhor parte do culto é a pregação. Mas, na verdade, isso não tem sido real. Fica só no discurso. Porque já tive em oportunidade em que quando falta 10 minutos para terminar o culto no horário regulamentar, é dado a oportunidade para o pregador, quando está faltando 10 minutinhos. E uma certa ocasião, eu estava ao lado do preletor, e quando deu 8 horas, ele diz assim: a mensagem está começando a ir embora. Quando deu 8h30, ele falou para mim: Isaías, a mensagem já foi embora. E quando foi às 22, chamaram ele para pregar. Foi em Paranaguá, isso aconteceu no Palácio dos Esportes. E o pastor levantou e disse: queridos, eu já tinha falado ali para o meu companheiro, às 8h30, que a palavra tinha ido embora. Eu não tenho mais palavras nesta hora para falar. E quando ele falou isso, um vaso, entre aspas, levantou a palavra, levantou a voz e disse: eis que você vai pregar a minha palavra. Ele disse: Deus ainda não falou nada comigo e eu não tenho palavra para pregar. E ficou muito vexaminoso aquilo, porque era uma festa, tinha uma multidão no Palácio dos Esportes e não teve mensagem. Por quê? Porque havia muitos cânticos e nenhuma palavra da parte de Deus. Vamos abrir hoje as nossas Bíblias no Salmo 92, versos 12 a 15. Salmos 92. E como é uma mensagem que nós vamos naturalmente considerar o texto, muito embora eu não estou com pretensão de pregar uma mensagem textual, porque temos um tema. Então, assentados mesmo, já tivemos a leitura introdutória, e nesse momento o pretexto é para a pregação. Diz assim no verso 12 do Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Querido Deus, querido Senhor, nós te agradecemos o privilégio renovado de uma vez mais falarmos contigo na dependência absoluta do teu Espírito. Fale aos nossos corações, toma-nos em tuas mãos. Nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos em um nome precioso, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho notado uma coisa muito interessante. Todas aqueles vídeos de zoeira, de brincadeira, de fanfarronice, eles disparam. Eu até compartilhei um que achei engraçado, eu ri muito, de uma jovem que queria hidratar o cabelo com um sabão em pó. Ela teve mais de 1 milhão e tanto, não é 1000 não, 1 milhão de visualizações. Ainda há pouco eu estava assistindo o culto lá do pastor Gesiel, lá na Inglaterra,
e coloquei lá algumas palavras ali. Um culto gostoso, compartilhei, e uma irmã nossa lá de Ubatuba, São Paulo, região de praia, irmã Luísa, ela compartilhou. E ela fez comentários do culto. E eu estava vendo a quantidade de visualizações, pelo menos aqui do Brasil, muito baixa. A nossa, agora eu estava olhando, 2 visualizações, no mês 4. E o mês passado eu gastei no meu cartão de crédito R$ 1.800 impulsionando mensagem pelo Facebook. E eu resolvi não fazer mais isso, não gastar um tostão sequer para impulsionar. Aqueles que são meus amigos, que estão aqui, que têm aí seus dispositivos e queiram aí fazer naturalmente a divulgação do nosso trabalho, faça isto, porque eu não vou gastar mais um tostão, não vou impulsionar coisa nenhuma. Vou continuar fazendo um trabalho sério. E nesta noite o tema é: as transições da vida são inevitáveis. Então, o que é transição? Você começa, nasce, é um bebê. E na transição da vida você vai virar uma criança, vai virar um adolescente, vai virar um jovem, vai ter maturidade, vai à terceira idade, se Deus tiver misericórdia. Agora, essa terceira idade, se você vai ter saúde ou não, esse é um outro problema. E esse texto, nesta noite, eu gostaria de relembrar aos irmãos o texto numa versão moderna, nova tradição, linguagem de hoje, que diz assim: os bons, olha, se for verdade isso, é uma versão, os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Olha só como é importante. Na velhice, é o meu caso, porque no Brasil com 60 anos é velho, com 60 anos você é idoso, com 60 anos você tem o direito de uma fila preferencial no banco, em algumas repartições. Na velhice ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Eu não quero aqui ser assim vaidoso não, mas a mensagem de hoje não é para qualquer um. A mensagem que eu vou pregar aqui agora não é para qualquer cabecinha. Qualquer cabecinha vai ouvir essa mensagem. É como quem come carne de pescoço e pensa que é filé mignon. E quando come filé mignon, pensa que é carne estragada. As árvores, que quanto mais vivem, e são belas, mesmo depois de muitos anos, são vencedoras de tempestades. Imagine um cedro com 100 e tantos anos, com 200 anos. Tem árvores que são centenárias. Veja quantas tempestades passou na vida desta árvore. Veja quantos ventos impetuosos, chuvas, granizo, o ataque do tempo, o próprio tempo, o desgaste. Mas elas são vencedoras de tempestades. Mesmo depois de muito idosa, depois de muito velha. A palmeira, por exemplo, ela chega a produzir 10 milhões de flores. Isso segundo, irmãos, uma pesquisa que eu fiz. E ela está entre a tamareira e o coqueiro na quantidade de produção. Quanto mais flores, mais frutos produz, porque a flor, ela antecipa o fruto, ela vem antes. E a palmeira é árvore de grande longevidade. Irmãos, é uma coisa gostosa ser longevo.
alcançar o tempo. Eu tenho um irmão que morreu com 64 anos. Meu pai morreu com 64 anos também. Eu estou com 69, estou aqui, vivo. Sou primogênito de 9 filhos. Não sei até quanto tempo Deus vai manter o fôlego no meu nariz. Mas uma das coisas que mais eu agradeço a Deus é envelhecer com saúde mental, envelhecer com boa cabeça. Veja a irmã Maria Bittencourt, com 93 anos, gostaria que ela ficasse em pé. Ela está escrevendo a mensagem e ela produz livro da mensagem, está aqui, ó. Vamos aplaudir Maria Bittencourt. 93 anos de idade. Eu gostaria que os internautas pudessem ver você. Vem até aqui. As internautas pudessem vir. Vem, vamos subir aqui. Isso, assim, 1, 2, 3, assim. Agora aqui. Olha assim, aqui. Queridos aí do Facebook e do YouTube. Está aqui, 93 anos. Boa cabeça. Ela que faz a comida da casa. Não é empregada, não. É ela que faz a comida da casa. Ela cuida da sua casa. Claro, tem empregada, está viúva. Mas Deus tem abençoado com uma mente privilegiada aos 93 anos. Isso é ou não era uma bênção? Se for, podem aplaudir agora. Agora, irmãos, vocês vão ouvir muito acerca disso. Quando nós falamos de cedro do Líbano, ele tem uma figura na Bíblia maravilhosa, profunda. Eu aprendi nestes anos todos, estudando acerca desse tipo de mensagem, que existe no mínimo 4 tipos de cedros. Existe mais, mas eu quero falar desta noite 4 tipos de cedro. O primeiro tipo de cedro que eu quero falar são os cedros que não crescem. Eles são pequenos. Quando nós olhamos para o tabernáculo, ele era feito de colunas de madeira, toda do mesmo tamanho, não era muito grande. Não era uma muralha, era uma cerca pequena, mais de 60 colunas. Eram usados para compor a cerca retangular do tabernáculo, cedros pequenos. E esta cerca era feita do cedro do mesmíssimo tamanho, e não tinha nenhum maior do que o outro, eram todos iguais, do mesmo tamanho, eram exatamente nivelados do mesmo tamanho. Jesus falou: graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Queridos irmãos, na casa de Deus não pode ter maioral. Na casa de Deus não pode ter gente grande. Sabe por quê? João disse assim: Senhor, que tu cresças e eu diminua. Eu não posso olhar para ninguém achando que ele é menor do que eu e que eu sou superior. Eu não posso ter esse espírito de achar que sou maioral. Uma certa ocasião eu tinha feito algumas viagens internacionais e fui convidado para pregar numa favela perigosa lá para Jacarezinho. E um irmão falou assim: pastor Isaías, você agora é um pregador internacional, já esteve em tantos países, e agora você ainda aceita um convite desse perigoso de pregar numa favela? Eu quase que disse o que Jesus falou, não tive coragem de falar, quando disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Não era Pedro que era Satanás, mas aquilo que estava possuindo Pedro naquele momento. Deus não busca os que se acham grandes, mas aqueles que são engrandecidos. Quem engrandece é o Senhor, é Ele que engrandece, é Ele que te coloca no nível que Ele quer. Eu não vou me alongar muito, se vocês não imaginam, tem até um casamento hoje aqui. O segundo tipo de cedro
é o cedro cantante. Já ouviu falar nisso? Eu creio que para muitos isso é uma coisa nova, porque isso é um pouco poético, essa palavra. A floresta, cheia de cedros, de vários tamanhos, e o vento começa a soprar. Eu não sei se vocês já ouviram, quando dá um assovio que vem da mata, quando o vento assopra, dá um assovio. Acontece que esses cedros, na hora que ele recebe o vento, ele não encara o vento assim, dizendo assim, não vou me mexer, eu vou ficar firme. Não, não, eles se dobram. Porque aqui está o segredo, irmãos, eles se dobram. Até os japoneses, eles criaram o judô, essa luta que é centenária, se não for milenar, o judô, por causa de uma visão de um sábio que estava vendo uma árvore e estava caindo muita neve, e a árvore foi ficando pesada, pesada, e ela ia se partir. O que ela fez? Ela se dobrou. Quando ela se dobrou, a neve caiu toda e ela voltou para o lugar dela. Então, daí se tirou a técnica do judô, ou seja, utilizar a força do adversário contra ele mesmo. Então, queridos, nós estamos aqui para falar que na hora que o vento começa a soprar, nós devemos usar a nossa força, que é a da adoração, de cantar. O cedro canta na hora do som, do vento, e se ouve à distância o cântico do cedro, aquele som que sai por causa da ventania. E é um dos grandes segredos da longevidade, cantar em vez de murmurar, cantar em vez de reclamar. O cedro cantante, ele não reclama porque ele apenas canta, e esses cedros nunca se quebram porque eles se encurvam e cantam até que o vento passe. Irmãos, aqui está o segredo. Cante, cante, cante. Na hora do vento, cante. Na hora da provação, adore, adore. Na hora da provação, louve ao Senhor. Não reclame. Na hora da provação, comece a cantar. O terceiro tipo de cedro, que eu quero falar dos 4 aqui, é o cedro de fogo. Os pastores, na vigília da noite, tinha o perigo que os lobos viessem para atacar as ovelhas. Então o lobo tem medo de fogo. Então eles pegavam os cedros de fogo. Esse cedro, ele tem uma resina no meio dele. Se você for serrar esse cedro com um serrote que não estiver bem travado, o que é travado? Aqueles dentes, é um para lá, outro para cá. Um para lá, outro para cá. Ele fica travado. O que acontece? Ele abre um sulco na madeira, mas o corpo do serrote não prende entre a madeira e outra. Então ele serra. Mas se ele não estiver bem travado, quando ele atingir essa seiva, ele vai travar. E essa seiva, ela é combustível. E esse cedro de fogo, uma vez que eles arrumavam, ele ardia toda a noite até o dia amanhecer. Não precisava trocar. E ele pegava fogo de dentro para fora. Ou seja, aquilo que está dentro dele é a motivação do fogo. Aquilo que está dentro dele, aquela seiva, ela é combustível. Sabe de uma coisa? É o que está dentro de nós é que vale. O que está dentro de nós é o que o Senhor tem colocado dentro de nós, que nós temos aceitado que esteja dentro de nós para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele escolheu o cedro de fogo, e este cedro pega fogo de dentro para fora. O verdadeiro crente, ele não pega fogo pelas extremidades, ele pega fogo por dentro e dura a noite toda. Eles têm uma seiva interna. Na hora, irmãos, em que o fogo começa a pegar, deve ser um fogo consistente, porque é de dentro para fora. O 4º tipo de cedro, eu estou correndo porque a mensagem ela tem ainda algumas coisas que eu preciso aqui falar. Cedro grande. Interessante, cedro grande. Esse cedro, ele cresce no Líbano, numa terra árida, numa terra de péssima qualidade.
quanto mais velho, mais ele fica forte. Quanto mais velho, mais ele fica forte. O Salmo 92, 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Este cedro, ele cresce e floresce, mesmo na velhice ele continua florescente. Mesmo na velhice ele continua frutificando. Mesmo na velhice ele continua crescendo. O segredo é que quanto mais ele cresce para cima, também ele cresce para baixo. Agora, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. As suas raízes, elas se aprofundam em busca da seiva da terra. Ela desce até encontrar água. Ela vai buscar os lençóis freáticos. Então, crescer como o cedro do Líbano é exatamente a vontade de Deus para todos nós. Salmo 92, 12: o justo florescerá, crescerá como cedro no Líbano. E esse cedro do Líbano, ele chega a atingir a altura de 40 metros de altitude. 40 metros, pense nisso. O que é 40 metros? Nos primeiros 3 anos de vida, olha só, isso aqui é pesquisa científica, nos primeiros 3 anos de vida, as raízes do cedro, ele vai até 1,5 metro de profundidade. 1,5 metro. Enquanto a planta, a própria planta, aquela que aparece, 5 centímetros. 5 centímetros, raiz de 1,5 metro. Fale comigo, 5 centímetros. Com raízes de 1,5 metro. Então, qual é o segredo? O segredo é o seguinte: se você jogar a semente na terra e ela não morrer, fica ela só, mas se morrer dá muito fruto. Nós precisamos buscar nas profundidades. Nós, às vezes, somos um crente muito na tona, um crente, irmãos, muito fraco, muito frágil. Nós precisamos ter mais conhecimento, profundidade de Deus, porque o nosso Deus é um Deus profundo e nós precisamos acompanhar isso. Nós não podemos ficar no raso, temos que nos aprofundar um pouco mais. Queridos, as transições da vida são inevitáveis, por isso é que nós precisamos ter cuidado. Somente a partir de 4 anos é que a árvore começa a crescer. Somente. Então tem muita gente, irmãos, que quer logo começar a fazer isso, fazer aquilo. Uma certa ocasião veio para cá um trombonista, segundo eu soube, ele era bom naquilo que ele fazia. Na época estava aqui o pastor Davi, como maestro da orquestra. E aquele rapaz que tocava trombone, ele entrou no limo. Ou seja, o pastor Davi colocou ele nos ensaios, normalmente nos ensaios, mas ele não tocava, ele só ensaiava. E aí eu fiquei muito preocupado falando, porque todo músico, ele aprende, ele toca, ele tem técnica, ele quer tocar. Isso é uma coisa normal, ele quer tocar. O Zé Maria, o meu genro, ele quando está na orquestra, aí sentado, e qualquer pessoa que vai cantar aqui, ele pega o sax e toca, independente do conjunto, ele quer tocar. Então o músico quer tocar. Mas o pastor Davi, prudentemente, quis ver se ele era servo, além de ser músico. E ele ficou aí uns 2 meses vindo nos ensaios, de repente sumiu. Sumiu, não aceitou ficar no crivo. E eu lamentei muito, depois fiquei sabendo, acompanhando a história dele. Ele já vinha de igreja em igreja, de igreja em igreja, não parava em lugar nenhum, não criava limo. Então tem pessoas, pastor, já estou com 4 anos que eu sou diácono. Ué, Deus não falou nada comigo ainda? Ele está com 4 anos, acha que já está muito velho, que quer ser, logo o quê? Quer ser, daqui a pouco ele vai querer ser, louvado seja o meu nome.
ele quer já ser semideus. O cristão é como o cedro do Líbano. Ele tem promessa de crescer. Deus deu uma promessa. Ele vai crescer por enquanto ele está ainda pequenininho. E enquanto ele está pequeno, ele começa a se solidificar. As suas raízes vão se aprofundando, aprofundando, aprofundando. Ele tem promessa de crescer. E ainda que o seu crescimento seja lento, conforme a espessa do cedro, mas ele vai crescer. E acontecerá, ele vai crescer, ele vai se fortalecer. Portanto, o foco está nas raízes muito mais que nas evidências externas. Aqui, o que se deve saber e procurar é onde está a firmeza dele. Está nas suas raízes. Transição da vida precisa ter raízes. Se você, na sua vida, não tem raiz em hora nenhuma, não vai acontecer nada de bom com você. No entanto, como cedro, não deveríamos estar tão focados nas nossas evidências externas, naquilo que está ao nosso derredor. Se verdadeiramente nos preocupamos em aprofundar as nossas raízes e ter um conhecimento de Deus, nos aprofundar nas coisas de Deus, nas maravilhas de Deus, nos segredos de Deus, então vamos ter que descer muito mais do que subir. Fazemos isso através da leitura da palavra. A essência do crescimento está no conhecimento de Deus. A essência do crescimento está na palavra de Deus. Sabe, irmãos, a maioria dos crentes pentecostais são analfabetos bíblicos. Eles não conhecem nada. Você encontra com um crente da Igreja Batista e está com a Bíblia debaixo do braço. A escola dominical da Igreja Batista, ela dá um show na escola da Assembleia de Deus. As raízes que buscam as águas, elas vão em busca das águas profundas. Outra verdade interessante é que o cedro do Líbano é muito resistente, suporta vento, calor, tempestade. Suas raízes estão tão profundas em busca dos lençóis freáticos, que ele não mais depende da chuva. Ou seja, ele não está dependente de elementos externos. Ele não está dependente, se eu fosse fazer aqui uma figura, uma ilustração, de gerente de banco. Ele não está dependendo de vender alguma coisa. Ele não está dependendo que alguém queira lhe fazer um favor. Ele não está dependendo de elementos externos, da chuva. Pode não chover 10 anos, 20 anos, para o cedro não faz diferença, porque ele vai em busca das águas. Ele vai em busca das profundidades. E assim deve ser o crente para crescer como o cedro do Líbano. Não pode viver na dependência de coisas, na dependência dos outros, de pessoas. Não, eu já disse no domingo passado, a nossa felicidade, apesar de que num relacionamento bom, nós precisamos ter, irmãos, uma regularidade de comunhão, mas eu quero dizer que a felicidade nem sempre está em pessoas. Pode até estar numa pessoa, mas não está no plural. Ele precisa aprender a aprofundar as suas raízes e buscar o alimento não provisório, mesmo em condições desfavoráveis. Sem chuva, com sol, com tempestade, ele está firme. Não culpe a igreja se você não está crescendo. Não culpe as pessoas, não culpe a tua mulher, não culpe o teu marido, não culpe o teu pai, culpe a você mesmo. Não culpe a família, porque você não está crescendo. Apesar da ausência de chuva, ou de fatores que seriam benéficos, favoráveis, diante de fatores desfavoráveis, ele se encontra crescendo. E as águas é que dão crescimento. E água, que é um tipo do Espírito Santo, não estão na superfície da indiferença,
da preguiça, do crente preguiçoso, não estão no conformismo, pessoas conformadas com o tipo de vida que está levando, não estão na apatia espiritual, não está nem aí para a sua vida espiritual. Estas águas estão no lugar, irmãos, da fome. Estas águas estão no lugar da sede. Você tem fome? Tem que buscar a comida. Tem sede? Tem que buscar a água. Quando o cedro começa a desenvolver, ele começa a aumentar logo as suas raízes. E elas se encontram no lugar do desejo de ser alguém para Deus. Do desejo de criar um filho para Deus. Que as pessoas não criam mais filhos para Deus. Na transição da vida, esse filho não vai ficar pequeno toda a vida, ele vai crescer. Será que ele está crescendo para Deus? Jeremias 29, verso 13 diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. As raízes do cedro são as únicas que abraçam rocha. Sabia disso? Eu estive em Portugal algumas vezes. Uma das vezes eu viajei, uma viagem longa dentro do próprio Portugal. E o pastor que estava dirigindo o carro, quem sabe ele está me ouvindo agora, que ele assiste os nossos cultos, o horário lá é diferente. Essa hora o culto dele já terminou há muito tempo. Tem 4 horas a mais lá, que nós estamos, é 5 horas. Mas como estamos no horário de verão, 4 horas. Francisco Araújo, o nome dele. E ele com o carrinho dele, me levando para uma outra cidade. Eu olhei e falei assim: pastor Francisco, por que esse lugar aqui, já há muito tempo estou vendo que a relva rasteira, a vegetação muito rasteira. Ele falou: ah, pastor, é porque essa região aqui é pedregosa, só tem uma camada pequena de terra, então as árvores não crescem. Não cresce porque as raízes batem na pedra e fica logo raquítica. Ela não cresce, não desenvolve. Mas lá na frente encontrei uma vegetação viçosa, bonita. E eu perguntei: pastor Francisco, você conhece essa região aqui? Por que aqui é tão diferente lá de trás? A vegetação está tão viçosa, tão bonita. Ele falou: ó, pastor, tem 2 fatores que ajudam aqui. Número 1, aqui não tem pedra. Número 2, vou parar o carro para te mostrar. Parou o carro no acostamento, comecei a andar e vi um rio. Há um rio. Onde há rio, há crescimento. E a Bíblia fala dos rios de Deus, que é simbolismo do Espírito Santo. Há um rio, há um rio, há um rio. E nós precisamos estar mergulhados neste rio. Precisamos deixar que as nossas fontes sejam este rio, que as nossas raízes. E no caso do cedro, quando a raiz dele encontra uma pedra, ele faz uma coisa que eu acho que outra árvore qualquer não faz. Ele simplesmente dá um jeito de crescer em volta da pedra e vai agarrando a pedra, vai enrolando na rocha, e depois que ele der uma volta de 360 graus, ele começa a buscar a seiva e fica agarrado naquela rocha, de tal maneira, quando o vento assopra, aquela rocha segura aquela árvore imensa de 40 metros de altitude. E se tiver muitas rochas, ela vai estar mais solidificada. A Bíblia fala da pedra de esquina, a Bíblia fala da rocha que é Jesus. Edificarei a minha igreja, e ele fala sobre a grande rocha que é o próprio Jesus. Nós precisamos ter raízes profundas em volta da rocha, precisamos nos agarrar com Jesus, que é a rocha eterna. Precisamos estar na profundidade da palavra de Deus, abraçando-a. Quanto mais abraço a rocha, mais firme a nossa árvore vai ficar. Água simbolismo do Espírito. Agora, irmãos, cedros grandes. Os fabricantes de navios utilizavam esse cedro grande, que chega a 40 metros de altitude,
para fazer, segurar as velas, o mastro, não é isso? Mastro. Não é isso, Rafael? Mastro. O mastro do navio, a vela do veleiro, é a maior peça que tem no navio. Aqueles navios antigos, a vela, com aquele mastro gigante e muito forte, porque imagina segurar a todas as velas com vento batendo nela para arrastar o navio, o cedro segurava. E a Bíblia fala de Jesus como cedro grande. Tem um salmo que deixa bem claro isso. Um cedro grande é Jesus. Figurativamente, Jesus é este cedro. O ser humano, na terceira idade, eu estou falando das transições da vida, também pode ter a beleza, compartilhar a experiência da vida com as gerações mais novas. São as gerações antigas que transmitem o conhecimento. O conhecimento não existe sem as velhas gerações, as antigas gerações. Não existe. Quando um cientista morre, ele deixa toda a sua experiência anotada. Hoje está anotado naturalmente em computadores, mas antigamente era tudo escrito. E quando o novo cientista vem para dar seguimento àquela busca, àquela descoberta, aquela pesquisa, ele vai partir não do zero que estava lá atrás, ele vai partir do ponto que aquele outro deixou. Essa semana atrás, eu fiz um canal de audiência com um camarada que é professor. Eu pensei assim, pronto, estou ferrado. 3 semanas, no mínimo, vindo aqui, botando remedinho, enfiando aquele negócio para poder tirar o restinho dos nervos lá. Ah, meu Deus, não tem coisa mais chata do que tratamento de canal na época antiga. Irmãos, eu estou lá já preparando meu espírito para voltar às 3 semanas. De repente falou, seu Isaías, está pronto seu canal. Eu falei, mas eu não tenho que voltar aqui? Não, está pronto. Teve uma hora que eu vi ele com um maçaricozinho assim de mão, esquentando o estilete e jogando lá a temperatura alta lá para dentro, estava anestesiado e tudo mais, colocou as coisas todas e fechou e pronto, saiu dali, tirou tudo e ficou pronto para o outro médico vir cuidar de mim, dos implantes, que ainda não está no lugar ainda. Eu estou evitando sorrir, porque meus dentes estão horrorosos. Aí fiquei pensando assim, meu Deus, como foi que modificou? Como foi que evoluiu? A medicina evoluiu. E agora a terceira idade? Nós precisamos compreender nesta noite, e eu quero falar para você, jovem, que ainda, graças a Deus, está longe da terceira idade, mas deseje, almeje chegar lá. Porque isso não é coisa para muitos. Precisamos compreender que cada etapa da vida tem seus encantos e tem seus desafios. Porque a vida, ela é um presente de Deus. Aqueles que conseguem chegar à chamada terceira idade são os que nós podemos falar sem medo de errar, os privilegiados. Eu sou um privilegiado. Aos 69 anos, em agosto próximo, estou fazendo 70 anos, eu sou um privilegiado, claro que se Deus me permitir. Aqueles que conseguem chegar à chamada terceira idade, são mais que vencedores, porque conseguiram sobreviver às lutas, às tempestades como o cedro do Líbano, de toda uma existência, passou pela infância. Primeiro não morreu quando era bebê, aí vem a infância, passou pela adolescência, passou pela juventude, passou pela maturidade, e depois de passar tudo isso, e a Bíblia diz, tudo passa rapidamente, nós voamos.
na transição da vida que você não consegue escapar, e se escapar, vai escapar para morrer, você vem à terceira idade. Abraão foi um homem que viveu a terceira idade. Idade de um sentimento de realização. Quando eu começo a estudar a vida de Abraão, na sua velhice, foi quando ele atingiu as maiores realizações de toda a sua vida. Em primeiro lugar, quando Terá, o seu pai, estava vivo, Deus não tratava com Abraão, hora nenhuma, não aparece um texto sequer, Deus tratando com Abraão, com Terá em vida. Agora Terá, que era um idólatra, morre. E Deus, que é um Deus ético, começa a tratar com Abraão. E quando Deus fala com Abraão, Abraão já está com 75 anos. Sabe, terceira idade é com 60. Ele está com 75 anos. E Deus faz um teste com ele e aposta nele. Eu teria muita coisa para falar de Abraão aqui. Como quando lemos que a Bíblia diz sobre a vida dele, fica fácil entender qual é o segredo da felicidade. Abraão foi um homem de fé em toda a sua vida. E aqui está o segredo. Abraão aprendeu a confiar em Deus e a depender das promessas. Sabe o que é depender das promessas de Deus? É crer que aquilo que Deus prometeu vai acontecer, porque Ele não é homem para mentir. E se Deus promete, vai acontecer, irmãos. A melhor coisa que tem, saber viver debaixo de promessas. Abraão andou com Deus toda a sua vida, na velhice. Ele foi um homem obediente a Deus. Fé e obediência andam juntos. Fé e obediência irrestrita. E através dos anos, Abraão começa a desenvolver um relacionamento cada vez maior com Deus. Conforme ele vai envelhecendo, ele vai aumentando essa garra de falar com Deus, essa dependência de Deus. E na época, Deus não estava dando sopa não, irmãos. Era um período difícil, que Deus levava às vezes século para falar. Deus fazia parte integrante da vida diária, e ele orava, falava com Deus, procurava ouvir e entender a vontade de Deus. Isto é coisa maravilhosa. Abraão aprendeu a andar com Deus pela fé, na velhice. E sabe qual é a minha preocupação hoje? Eu não quero atingir ninguém aqui, porque se eu vou atingir alguém, eu vou atingir a mim mesmo, porque eu faço parte dessa terceira idade. Interessante que a idade que mais me alegrou em toda a minha vida foi o dia que eu completei 60 anos. Eu comecei a viver mais feliz, agradecido por Deus ter me permitido chegar nessa idade. E agora, aos 69, eu estou almejando 70. E quando chegar em 70, se Deus permitir, eu quero almejar 71, 72 e vou embora. A irmã Maria Bittencourt está aí, que eu já apresentei para vocês, com 93, e ela está muito firme, completamente lúcida. Muitos irmãos da terceira idade sofrem muito por causa do chamado síndrome do ninho vazio. Eu já tenho esta síndrome já há muitos anos já. Tem mais de 10 anos. Por quê? Os filhos crescem. Esses dias, passaram 2 dias lá em casa, meus netos. E eles fazem uma zoeira, uma bagunça. Aquele está fazendo 30 anos de casado, 23 anos de casado. E eles fazem uma bagunça muito grande, mas eu suporto aquilo numa boa mesmo. E estou fazendo alguma coisa, ele vem conversar comigo, aí o mais novo, Lucas, vamos fazer um negócio? Você tem bastante dinheiro assim, igual o Neymar? Eu falei, tenho.
Eu sou abençoado mais do que o Neymar, muito mais do que ele. Eu sou servo de Deus. É mesmo? Mas quanto é que você acha que tem? Eu falei, eu não sei não quanto eu tenho não. Olha, eu queria fazer um negócio com você. Você compra um Xbox para mim, no dia 19 você me dá. E eu vou te ensinar como você vai fazer no YouTube para você ter muitas visualizações no YouTube. Eu vou te ensinar. Primeira coisa que eu vou fazer com você. Vamos fazer uma compra lá no Carrefour, tá bom? Aí eu vou te filmar. Aí você vai andando e vai falando assim, olha aí pessoal, começa a dar o like aí, ó, estou fazendo compra. Olha aí, poxa, quebra meu galho, começa aí. Chamar os colegas, aí ele está me ensinando, É assim que você tem que fazer, vô. Aí você vai lá e faz uma live lá no Carrefour. Aí volta, depois faz na praça. E eu vou te ensinar um segredo. Agora a gente vai fazer um negócio. Você compra o Xbox para mim, já que você é bilionário. Compra o Xbox e eu vou te ensinar a crescer no YouTube. Irmãos, quantos anos ele tem, né? 8 anos, um menino com 8 anos. Ele pega lá o controle lá da TV, ele faz miséria lá, computador, já o pai deu para ele, há muitos anos, deu para ele um Android, que ele pinta o 7 naquele Android. Então, a síndrome do ninho vazio é quando os filhos se casam, vão embora. E aí Gildete vai começando, já botando para as barbas de molho. Bom, quem tem barba aqui é o marido, né? Porque a hora que os 2 últimos que faltam se casar e forem embora, você vai sentir o teu ninho vazio. E aí você tem que estar muito bem preparada para curtir esse momento. Porque senão você pode até pirar. Quando a Kelly se casou, eu ia abrir o quarto dela e ficava chorando assim, vendo a cama dela vazia, sem ela ali. Porque a Kelly sempre foi assim, dormia com as galinhas, ela sempre dormiu cedo. E muito caseira, era muito caseira, toda a juventude dela muito em casa. E quando ela casou, eu fui levar para a lua de mel. Eu fui levar. Eu já fui com meu coração a 1000 por hora. Quando eu deixei lá na mão daquele brutamonte, eu falei, Jesus, coitada da minha filhinha, vai ficar aqui sozinha na mão desse camarada feioso, que é o Zé Maria. Ele não é tão feio assim. Minha filha, se estiver vendo a mensagem, vai desculpando, é apenas uma brincadeira. E eu venho embora, eu venho chorando de Cabo Frio. Um pastor que me emprestou uma casa, ele era industrial, tinha uma casa lá, e aí eu volto, irmãos. Meu Deus, aquela semana olhando lá, eu entrei numa churrascaria para almoçar, deu um nó na garganta, não comecei, a síndrome do ninho vazio. Nesta etapa, a solidão pode te atingir forte. E aí tem um segredo que eu quero concluir essa mensagem, é que a maioria de nós aqui não estamos preparados para ficar velho. As nossas casas não foram construídas para idosos. Sabia que quando eu reformei a casa pastoral, eu coloquei em volta do vaso sanitário, coloquei aquelas coisas para segurar, coloquei lá no chuveiro também, eu quero lavar o meu pé aqui, eu seguro aqui, eu não estou besta para levar um tombo, eu seguro aqui, e tem outro que eu me apoio aqui assim para vir lavar esse pé. Então eu preparei a casa para idoso, mas as nossas casas não são preparadas, a pessoa leva um tombo, quebra o fêmur e morre. Por quê? Não tem nada preparado, o chão não está preparado, tem que ter cuidado com o negócio de tapete. Você pode ir lá na minha sala, na cozinha, não tem um tapete, aonde tem pano no chão é no banheiro, para a gente não molhar ali. Agora o resto não tem para escorregar no tapete nem nada. E nós precisamos agora nos aprofundar num relacionamento com Deus, porque no momento que vem, irmãos, essa síndrome do ninho vazio, da tristeza, sabe o que os velhos estão sofrendo agora? De depressão e ansiedade.
E se ele tiver uma enfermidade emocional qualquer, piora muito. Aí vai para o Alzheimer, às vezes não tem nem 70 anos, já está com Alzheimer. Tem pessoas com 52 anos com Alzheimer. Irmãos, falta Deus nessa história. Nós precisamos buscar as profundidades de Deus. É isso que nós precisamos buscar, as profundidades de Deus, crescer como cedros. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento, queridos. As transições da vida são inevitáveis. E o que nós estamos fazendo? Quer ver uma coisa? Pastores. De cada 10 pastores de 20, 30 anos atrás, de cada 10, 9 nunca pensou no futuro. Nunca. Por fé, ele ficou na dependência da igreja. Trabalhou a vida toda. E sabe o que acontece quando o pastor aposenta? Eu vou te dizer, eu não sei se eu tenho aqui algum papel que eu possa descartar aqui, para me mostrar, tem um aqui. Olha para cá, olha para cá. O que é um pastor aposentado? O que a igreja faz com ele? Pá! Não serve para nada! Isso aqui é um pastor aposentado. O que deixou para sua esposa? Se ele morrer antes? Nada. Eu quero chamar a atenção dos pastores jovens aqui, para ter uma vida resolvida. Se você não resolver a tua vida até os 60, ainda há tempo de você fazer alguma coisa se você tiver saúde mental, tiver saúde mecânica dos ossos, saúde para sair em busca de alguma alternativa, porque a transição da vida é inevitável. Você vai ficar velho e você vai morrer, e a morte é a coisa mais certa que existe. A Bíblia fala dos cedros do Líbano, 40 metros de altitude. Agora imagina a profundidade que ele tem. Nós não temos que ter uma vida rasa. Eu sei que o Ariel não ensaiou esse hino, mas ficar no raso, você lembra? Tem uma música que fala sair do raso. Pode cantar, Ariel? Venha para cá enquanto a gente vai orar. Sair do raso. A sua vida está muito no raso, muito na tona. Não funciona. Tem que ter mais profundidade. Deus tem segredos que Ele quer compartilhar com quem quer se aprofundar em Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus. Ele quer fazer coisas maravilhosas. Na velhice ainda darão flores e fruto. Se isso é verdade, queira isso para você. Sabe por quê? Eu já abracei uma rocha. As minhas raízes estão agarradas a uma rocha. E essa rocha chama-se Jesus. Essa rocha é Jesus. Querido Pai, pregamos a Tua palavra esta noite, acerca da palmeira e dos cedros do Líbano. Senhor, os cedros pequenos falam de uma vida, Senhor Deus, que não se acha grande, mas que grande é o Senhor. Pai querido, não há ninguém maior do que o outro. Nós estamos aqui na Tua dependência absoluta, todos nós. Cedro de fogo, Senhor, aquele que tem a seiva por dentro, que Tu coloques dentro de nós o Teu Espírito, como uma seiva que vai arder e queimar, Senhor Deus, que o Teu nome seja exaltado. O cedro cantante, que é aquele que na hora do vento ele louva, na hora do vento ele dobra, na hora do vento ele se encurva,
e o vento passa, a tempestade passa, e ele volta a caminhar novamente. O cedro grande, Senhor Deus, que quanto mais ele cresce, mais se aprofunda, que serve, Senhor, para tocar os barcos, fazer mastros, Senhor, que Jesus seja este cedro grande na nossa vida. Pai, que as transições que temos vivido, ainda haja tempo para mudança, ainda haja tempo, Senhor, de correr atrás do prejuízo. Nós possamos sair daqui, Senhor, pensando. Aquele que é jovem, Senhor, pense, Senhor Deus. Aquele que já tem maturidade, pense. Aquele que já atingiu a terceira idade, continue a pensar, Senhor. Para que nós possamos ir avante, Senhor Deus. Para a glória do Teu nome. Queremos entregar cada vida aqui presente nesse recinto. E entregar os internautas em Tuas mãos. Quer ser no Facebook, quer ser, Senhor Deus, no YouTube, no Instagram, em qualquer aplicativo de internet que nós possamos utilizar. Teu nome seja exaltado, para a glória do nome precioso e santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos ainda louvar o Senhor. Aleluia. O segredo é obedecer.